Saudações pessoal, mais uma vez, estou aqui para a realização do exame de Matemática 2 2022, ok? E na questão número 1 que diz o seguinte: seja o conjunto dos números naturais, temos 1, 2, 3, a mais infinito. A expressão falsa é, ok, a linha A diz n é o conjunto infinito, de facto n é o conjunto infinito, temos aqui começando do 1, 2, 3, depois vem a reticência significa que vai até mais infinito. Depois B, dizem n é o conjunto ordenado, de facto é um conjunto ordenado, os números estão em ordem, 1, 2, 3, a mais infinito. Depois C, dizem qualquer n e vírgula P representa números naturais. O S igual a n mais P é um conjunto n definida soma de dois números naturais, de facto. Então, o n e o p dizem que pertencem a números naturais. Então, nos números naturais, nós podemos fazer soma entre eles, né? E indo para D, dizem qualquer n, p representa números naturais, né? O R é igual a n menos p. Em conjunto n definida a diferença de dois números naturais. Então, usando números naturais, podemos fazer também a diferença, o que está correto. Então, por fim, temos n quando tem um elemento mais pequeno. Então a expressão falsa é n contém o elemento mais pequeno. Então nós sabemos que os elementos aqui tem que ser menor elemento ou maior elemento. Quando dizem elemento mais pequeno, então essa questão não faz sentido designar assim. Então a opção correta é. Okay. E na questão número 2 que diz três números A, B, C, onde π equivale a 3,14, L equivale a 2,62, satisfazem desigualdade dupla. Ok, querem a opção correta. Então, temos aqui A, que é 1 sobre raiz de π. Então, 1 a dividir por raiz de π, vamos ter 0,56. E depois temos B, que é 1 sobre raiz de L. Então, 1 a dividir por raiz de L, vamos ter 0,6. E por fim, vamos ter 1 a dividir por raiz de 3. 1 a dividir por raiz de 3, vamos ter 0,58. Então, o que significa que qual é o menor valor aqui? É o A. O A é menor que C. A é menor que C. E B é maior que C e maior que A. Está aqui. Então, o que significa que vamos ter como opção correta é. Mas também há que perceber o seguinte: quanto menor for o denominador, maior será o resultado. Vamos lá, o raiz de Euler é que contém menor número, que é 2,62. É por isso que tem maior resultado. De seguida, o que tem maior é a raiz de 3, que é 0,58. E o maior de todos é a raiz de 3,14, porque o PIB equivale a 3,14. É por isso que tem menor valor. Então, quanto menor for o denominador, maior será o resultado. Então, a opção correta é. Okay? E na questão 3 que diz: um táxi andou 1500 metros com uma velocidade de 15 km por hora. Depois, 3 km durante 9 minutos. E o resto do caminho com uma velocidade de 30 km por hora durante meia hora. Então a velocidade média de viagem em km por hora é... Ok, querem a velocidade média. Então, o que é que nós devemos fazer uma vez que querem a velocidade média? Então, vamos colocar dados. Então, eles dizem que um táxi andou 1500 metros, né? Em o que? Com uma velocidade de 15 km por hora. Então, o que significa que aqui nos deram espaço e nos deram velocidade, mas não temos tempo. Então, nós sabemos que para ter velocidade, né, podemos usar a seguinte forma: velocidade, a forma do movimento retilíneo uniforme.
Então, velocidade é igual a variação do espaço dividido por variação do tempo. Ok? Então, uma vez que queremos variação de tempo, temos que desfazer a forma ou inverter a forma. Então, uma vez que queremos tempo, variação de tempo, vamos fazer por dos meios, agora por dos extremos. Então, neste caso, ficaremos com a seguinte expressão: variação de tempo é igual a variação de espaço dividido por variação de tempo. Então, daqui, variação de tempo, vamos ter o que? Ok, então como aqui no exercício nos pede em quilômetros por hora, então 1500, né, para quilômetro é só dividir por 1000. Então 1500 metros temos que dividir por 1000 para passar para quilômetro. Então dividindo por 1000 dá 1,5 km, né? Então significa que o espaço vai ser 1,5 km a dividir por 15 km por hora. Então, quilômetro com quilômetro eliminamos porque queremos hora, tempo em hora. Então, dividindo 1,5 por 15, vamos ter 0,1. Ok? Então, daqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar para o segundo dado, que é o seguinte. Um táxi andou 1500 metros com uma velocidade de 15 km por hora. Depois 3 km, dividir aqui. Então 3 km durante 9 minutos. 9 minutos. Então 3 km durante 9 minutos. Ok? Então aqui temos que fazer o quê? Aqui hora, né? Ok? Então temos que passar 9 minutos para a hora. Então nós sabemos o seguinte, que uma hora está para quanto? Dá para 60 minutos. E que x está, como nós queremos 9 minutos em hora, então x está para 9 minutos. Então sabemos que uma hora equivale a 60 minutos. Então x equivale, ou 9 minutos equivale a quantas horas? Então fazendo produtos meios, agora produto extremo, ter x vezes 60 minutos igual a uma hora vezes 9 minutos. Então x vai ser igual a uma hora vezes 9 minutos a dividir por 60 minutos. Minuto com minutos cortamos. Então x vai ser igual. Então 1 vezes 9, vamos ter 9 hora dividido por 60. Ok? Então daqui é só fazermos o quê? Simplificando aqui por 3 vai dar 3. Aqui por 3 vai dar 20. Então vamos ter 3 sobre 20 hora. Ok? Então aqui nós temos o quê? Temos o espaço e temos o tempo, que o tempo já convertemos para hora. Então, mas não temos velocidade, temos que calcular velocidade. Então, velocidade, né? A forma já conhecemos, já é esta que vamos usar. Então, velocidade vai ser igual, ok, a espaço. O espaço já nos deram 3 km a dividir por o tempo, que é 3 sobre 20, né? Então, dividindo 3 a dividir por 3 sobre 20, vamos ter 20 km por hora, que é o que? Que é a velocidade. Ok? Então, dividindo aqui, agora, por fim, temos durante 3 km, aliás, depois 3 km durante 9 minutos, e o resto do caminho com uma velocidade de 30 km, a velocidade de 30 km, né, conforme diz o exercício, 30 km durante meia hora. Então
30 km, aqui é a velocidade durante meia hora, que é o tempo. Então meia hora, 0,5 hora. Podemos deixar assim. Ok? Então deram velocidade e o tempo. Se temos velocidade e o tempo, o que é que nós vamos precisar aqui? Vamos precisar apenas do espaço. Então, para podermos obter o espaço aqui, mas ok, o espaço, quase o espaço na velocidade média não vamos precisar. Então podemos deixar assim. Ok? Então aqui temos o espaço que é 1500, temos velocidade que é 15 km por hora, temos tempo que é 0,1 hora, aqui também temos espaço que é 3, e temos o tempo que convertemos a hora que é 3 sobre 20 horas, e aqui também temos velocidade 30 km e tempo 0,5 hora, ok? Quilômetros por hora aqui. Então aqui não vou determinar espaço, porque na velocidade média não vamos precisar do espaço. Na forma de velocidade média é a seguinte. Então, velocidade de A e B vezes tempo de A e B mais distância TVN vezes Tn a dividir por tempo total. Ok? Então a forma de velocidade média é esta aqui. Então, velocidade média vamos ter. Então, primeiramente tivemos o que? O 15 km por hora, que é isto aqui. Então vamos ter 15 vezes o tempo foi 0,1 hora vezes 0,1, depois mais o segundo tivemos a nossa velocidade, que é de 20 km por hora, o tempo dividindo 3 por 20 dá 0,15. Então aqui o tempo é de 0,15, mas por fim aqui tivemos velocidade que é 30 vezes o tempo 0,5 a dividir por somatório do tempo. Então o tempo temos 0,1 mais 0,15 mais 0,5. Ok? Então multiplicando e depois somando, vamos ter logo 19,5. E somando aqui os tempos, vamos ter 0,75. E dividindo 19,5 a dividir por 0,75, vamos ter 26. Então, neste caso, a opção correta é D, 26. A velocidade será de 26 km por hora. Okay? E na questão 4 que diz: qual é o aumento percentual da área de um círculo cujo raio R é aumentado por 50%? Ok? Então aqui colocar, temos o primeiro círculo. Então o raio não especificar, então vamos supor que o nosso raio aqui do primeiro círculo é x. Então se o nosso raio, né, é x, nós sabemos que o raio é metade do diâmetro, então é o x. Então calculando a área do primeiro círculo, nós temos como fórmula π vezes zero ao quadrado. Então neste caso a área do primeiro círculo seria π vezes o raio como x, vamos ter x ao quadrado. Ok? Então aqui, como dizem aqui, qual é o aumento percentual da área de um círculo cujo raio é aumentado de 50%? Então nós temos o raio aqui, né, do primeiro círculo, que é x, e depois dizem que é aumentado de 50%. Então significa que se x aumentar em 50%, tem que fazer x mais 50% de x. Isso aqui teremos x mais 0,5x. E que teríamos 1,5x. Ok? Teremos 1,5x. Então, o que significa que o raio do segundo círculo
teria 1,5x, porque disseram que é aumentado em 50%. Então, calculando já calculamos o raio do primeiro, então, segundo círculo. Íamos ter, a fórmula é a mesma, este aqui. Então, íamos ter π vezes 1,5x ao quadrado. Então, a área será igual a π vezes, então, 1,5x ao quadrado, e vamos ter 2,25x ao quadrado. Com esse π, vamos manter o π como aqui mantemos. Então, já temos a área do primeiro círculo e a área do segundo círculo. Então, de seguida, o que é que íamos fazer? Íamos fazer a diferença da área do segundo círculo menos do primeiro. Então, área do segundo menos área do primeiro. Então, segundo este aqui. Então, organizando, vamos ter 2,25 π x ao quadrado menos área do segundo círculo, que é este aqui, que é π x ao quadrado. Então, efetuando a diferença aqui, vamos ter 1,25 π x ao quadrado. Ok? Então, daqui como queremos a percentagem, né? Conforme diz o exercício aqui, qual é o percentual da área de um círculo, cujo raio é aumentado de 50%. Então, queremos a percentagem. Para achar já a percentagem, o que é que temos que fazer? Temos que pegar a área do primeiro círculo, né? O resultado da área do primeiro círculo, que é π x ao quadrado, está para 100%. Ok? Então, depois pegamos o que? O resultado da diferença do primeiro, do segundo e primeiro, que deu 1,25 π x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui 1,25 π x ao quadrado dá para x. Fazendo produto dos meios, agora produto dos extremos, teremos x vezes π x ao quadrado igual a 1,25 π x ao quadrado vezes 100%. Então, x ia ser igual a 1,25 π x ao quadrado vezes 100%, a dividir por π x ao quadrado. Então, ia eliminar isso, íamos ficar com x igual a 1,25 vezes 100%, e que x ia ser igual a 125%. Então, neste caso, teremos como opção C. Ok, na questão 5 que diz: segundo o inquérito, numa turma de 25 alunos, foi registrado que 18 alunos praticam basquetebol e 20 alunos futebol. Quantos alunos praticam basquetebol e futebol? Então, queremos os alunos que praticam as duas modalidades. Então, o que é que vamos fazer? Vamos construir o diagrama de Venn. Então, vamos representar por 25 alunos e 18 alunos praticam basquetebol. O primeiro, basquetebol, aqui, futebol. Então, vamos colocar X no meio, né? Porque queremos que aqueles que praticam as duas modalidades. Aqui no meio, quando está aqui no meio, significa que pratica basquetebol e futebol simultaneamente. E depois aqui dizem 18 alunos praticam basquetebol. Então temos que fazer 18 menos o x, né? Então temos que fazer 18 menos x, porque o x é esse que está no meio aqui. Significa que uma parte já existe no B, que é o x. Então temos que tirar esse tal x no 18 para termos aqueles que só praticam basquetebol. Idem para futebol, que são 20 alunos. Então vamos fazer 20 menos x. Então, não esquecer do nosso universo, que é 25 alunos, o total deles. Ok? Então, daqui, o que é que vamos fazer para ter o valor de x? Temos que adicionar isso e igualar ao universo. Então, vamos ter 18 menos x mais 20 menos x tem que ser igual a 25. Ok? Então, estes são os métodos, cortamos. 18 mais 20, vamos ter 38, menos x, que é esse menos x, igual a 25. Então, menos x, vamos ser igual a 25, menos 38. Menos x vai ser igual a 25 menos 38, vamos ter menos 13. Multiplicando por menos 1 para obter a variável positiva, vamos ter menos vezes menos, mais menos 1 vezes menos 13, mais 3.
Então, aqueles que praticam as duas modalidades são 13. Significa que vamos ter como opção correta B. Ok, na questão 6 que diz: as possibilidades de eleger 3 representantes de uma turma que contém 20 alunos são de... Ok, vendo o exercício, né, querem a possibilidade de eleger 3 representantes de uma turma que contém 20 alunos. Então, quando fala-se de possibilidade de eleger 3 representantes, então nós já podemos verificar aqui que estamos esperando como é que se diz isso? Análise combinatória, ok? Então, análise combinatória nós temos permutação, temos combinação e temos arranjo, ok? Então, permutação é o que não é, ficamos com arranjo e combinação. Então, aqui, para eleger entre os representantes de uma turma, não importa a ordem. Então, se não importa a ordem, então não é arranjo, é uma combinação. Então, daqui, sabendo que é combinação, é só já aplicar a forma de combinação. Uma combinação vai ser de quê? De 20 alunos, que é o total, e 3. Então, vamos fazer 20, que é o total, e vamos agrupar 3 a 3. Ok? Então, para saber quantas possibilidades são possíveis. Então, neste caso, vamos combinar, vamos 20 fatorial, depois levamos o 3 fatorial e subtraímos 20 menos 3, colocamos fatorial. Então, 20 fatorial, 3 fatorial, 20 tirar 3, vamos ter 17 fatorial. Ok? Então, daqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos deduzir o 20 até o número mais próximo. O mais próximo é 17, o mais próximo. Então, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Paramos por aqui, porque já encontramos 3 fatorial, 17 fatorial. Tiramos fatorial, ficamos com 20 vezes 19 vezes 18. 3 fatorial, mesmo que de 3 vezes 2 vezes 1. Então, o resultado daqui vamos ter 6.840 a dividir por 6. O que vamos ter 1.140. Então, neste caso, a opção correta é E. Okay. E na questão número 9 diz: o termo A1 e a razão de uma progressão aritmética cujos termos A21 é igual a 62 e A31 é igual a 92 são, então, quer A1 e A2. Ok, já nos dizem que é PA, que é a progressão aritmétrica, então não há necessidade de sofrer. O importante é conhecer o termo geral de PA. Qual é o termo geral de PA? A N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Então, conhecendo já esta forma, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular o A21. Vamos começar com o A21. Então, nos deram A21 e disseram que é igual a 62. Então, o A21, substituindo na fórmula, A21 vai ser igual a 1 mais, o termo de ordem é 21. Então, vamos substituir aqui no N, que é o termo de ordem. Então, vamos ter 21 menos 1 vezes a razão. A21 vai ser igual a 1 mais 21 tirar 1, vamos ter 20 vezes a razão. E o A31 também nos deram, que é igual a 32, substituindo na forma de termo geral, ter A31 igual a 1 mais 31 menos 1 vezes a razão. Então, A31 ser igual a 1 mais 30 vezes a razão. Ok? Então, daqui, para podermos calcular, temos que criar um sistema de equações. Então, nós sabemos que A1 mais 20 vezes a razão é igual a 21. Trocando de posição, levando o 21, colocando daqui. E tem para aqui A1 mais 30 vezes a razão igual a 31. Então, não esquecendo que A21 é igual a 62 A21. Então, vamos substituir o A21
por 62. E vamos substituir o A31 por 92. Então, vamos multiplicar aqui por menos 1. Vamos aplicar a adição ordenada para sermos mais rápidos do que substituição. Então, multiplicamos o termo de cima por menos 1. Ok, continuando aqui. Então, menos 1 vezes A1, como A1 é positivo, fica menos A1. Menos 1 vezes mais 20 fica menos 20. Menos 1 vezes 62 fica menos 62. Então, a expressão de baixo mantemos. Ok? Sim. Então, daqui já podemos efetuar menos A1 mais A1 dá 0. Então, menos 20 mais 30 dá 10 positivo. Essa é a razão. Ok? Então, menos 62 mais 90. Aqui vamos ter 30. Ok? Então, daqui 0 é neutro. Vamos ficar com 10 vezes a razão igual a 30. Então, 10 está multiplicado com a razão. Quando passa por outro membro, que é o segundo membro, divide. E 30 dividido por 10 dá 3. Ok, então para calcular já o A1, levamos essa expressão de baixo. Uma vez que essa de cima utilizamos para multiplicar com... Usamos ela para multiplicar por menos 1. Então vamos levar esse que ainda não usamos. Então vamos ter A1 mais 30 vezes a razão igual a 92. Então A1 vai ser igual a 30 vezes a razão, que é 3, igual a 92. A1 vai ser igual a 30 vezes 3 dá 90, igual a 92. A1 vai ser igual a 90, está no primeiro membro. Quando passa para o segundo membro, o sinal muda, fica menos 90, porque aqui era mais. Então o nosso A1 vai ser 2, 90, e 2 terá 90, dá 2. Então A1, 2, a razão 3. Então, deixa eu ver. A1, 2, a razão 3. Então a opção correta é D. E na questão 10 diz: a soma de todos os números da sucessão numérica, temos aqui a sucessão numérica, é igual a... Ok, essa sucessão numérica, né, sabemos que é uma sucessão. Uma vez que querem a soma, então nós não sabemos se é PA ou PG. Que PA é a progressão aritmétrica, PG é a progressão geométrica. Não sabemos se é PA ou PG. Então, para descobrir, temos que calcular a razão. Depois de uma análise feita, né, eu calculei a razão de PA, vi que não saía, e depois calculei para a razão, usando PG, vi que saía. E PG, quando é PG, nós a razão dividimos. Então, pego o termo consequente, divido por anterior. Então, 1 é dividido por 5. E depois aqui vai ser, o consequente vai ser 0,2. Divido por anterior, que neste caso vai ser 1. E depois pego 0,04 e divido por 0,2. Então, se formos a dividir isso, vai dar 0,2, 0,2, 0,2. Então, a razão é de 0,2. Então, essa progressão, essa sucessão, é uma sucessão infinita, conforme vemos a ciência aqui. Então, é uma sucessão infinita. Quando isso acontece, temos duas formas para calcular a soma. Então, nós usamos para a soma infinita, né? A fórmula de soma infinita, que é 1, né? Que é 1 a dividir por 1 menos a razão. Estamos juntos? Então, daqui nós queremos a soma. Então, a soma vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, este 5 aqui. Então, vamos substituir aqui o primeiro termo. 1 menos a razão é 0,2. Então, 5, 1 menos 0,2, vamos ter 0,8. Então, 5 a dividir por 0,8, vamos ter 6,25. Então, nossa opção correta é C. Ok, e na questão 11 que diz: um viajante andou numa planície 6 km na direção de norte e depois 8 km na direção de leste. A distância
reta entre o ponto inicial e o ponto final da viagem é igual a... Ok, então aqui o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa, né, é seguir o que o exercício nos diz. Então eles dizem que um viajante andou numa planície 6 km para onde? Para norte. Então norte, né, norte, né, é de tipo, né, quando alguém, né, reparou para frente, né, então a frente dele é como se fosse o norte. Então ele fez isso e andou 6 km. Então, e depois, né, chegado, né, a um determinado sítio, parou, né, quando parou, o que é que ele fez? Depois 8 km na direção leste. Então ele caminhou de novo mais para leste, assim. Chegou, parou aqui também. Então o exercício quer saber a distância reta entre o ponto inicial e o ponto final. Então o ponto inicial aqui é ponto de partida, o ponto final é o ponto de chegada, que é aqui. Então traçando assim, então estamos esperando o quê? Estamos esperando um triângulo retângulo. Então se estamos esperando um triângulo retângulo, então vamos usar o teorema de Pitágoras. Aqui não esquecer o 8 km, então aqui é o x, porque é a distância que queremos saber. Então estamos esperando o teorema de Pitágoras. Então o teorema de Pitágoras nós já sabemos como aplicar. Então o que é que nós vamos fazer? O teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado, né, da hipotenusa, que é o lado maior, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Ou melhor, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então os catetos são esses dois. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos ter 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36. Então x ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, vamos ter 100. X, esse 2 vamos transformar numa raiz. Então vamos ter raiz de 100. Raiz de 100, 10. Então a distância, estão a referir aqui, é de 10. Então, como opção correta, temos aqui 10, que é a opção B. E na questão 12, que diz o módulo do vetor AB, cujos pontos inicial e final são, temos aqui os pontos inicial e final, é igual a, ok? Então, o que é que nós devemos fazer primeiramente aqui? Temos que calcular o vetor AB. Então, para calcular o vetor AB é igual a quê? É igual a B menos o A. Neste caso, que é o quê? Pontos iniciais menos, aliás, pontos final menos inicial. Porque aqui o inicial será A, o final é B. Então, final menos inicial. Então, daqui, o que é que vamos fazer? Então, o B, qual é o nosso B? É 4,7,2 raiz de 6 menos o A. Qual é o A? 1,3,0. O que é que vai ser igual? Então daqui temos que fazer o seguinte: 4 tirar 3. Então o primeiro número aqui é 4. Aqui também é 1. Então vamos trabalhar com esses primeiros. 4 tirar 1, vamos ter 3. Depois trabalhamos com esses segundos. 7 tirar 3, 4. E por fim 2,2 vezes raiz de 6 menos 0. 0 é neutro, então não muda nada. Fica 2 raiz de 6. 0 é neutro na adição ou subtração, né? Então vamos ter esse ponto aqui. Então daqui já para calcular o vetor AB que estão nos pedindo, temos que fazer o que? Raiz quadrada do quadrado desses números aqui. Então 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 raiz de 6 ao quadrado. 3 ao quadrado vamos ter 9. 4 ao quadrado vamos ter 16. Esse 2 está para 2, está indo para a raiz. 2 elevado a 2 dá 4 vezes. Esse 2, né, o índice da raiz é 2, o expoente é 2, então podemos simplificar. Ficar 6. Então vamos ter
9 mais 16 dá 25, mais 4 vezes 6, 24. 25 mais 24 dá 49. 10 49 dá 7. A opção correta é D. Ok? E na questão 13 que diz a função, temos aqui a função definida em R, temos aqui as opções. Querem saber se é ímpar, par, não é? Par nem ímpar. Para x menor que 0, ímpar para x menor que 0. Ok? Então, nós temos que saber primeiro que para que uma função seja par, f de x tem que ser igual a f de menos x. Essa é a condição. Então, f de x, né? Uma vez estamos a trabalhar com h de x, né? H de x tem que ser igual a h de menos x. Então, h de x já temos aqui. Vamos calcular h de menos x. H de menos x ser igual a menos x ao quadrado menos 5 raiz de menos módulo de menos x mais 1, que é igual menos x elevado a 2 dá x ao quadrado positivo, porque o índice é par, então aqui vamos ter positivo, menos 5 módulo do número negativo dá positivo, então vamos continuar aqui com o módulo de x mais 1. Então h de menos x é igual a h de x, então o que significa que a função é par. A função correta é B, par. Okay? Na questão 14 que diz o preço de um produto de uma fábrica varia diariamente. Segundo a função, temos aqui a função T dias, sendo o preço inicial 30 meticais por unidade e depois de 3 dias 21 meticais. Qual será o preço de uma unidade do produto passando mais 2 dias? Ok, então eles nos deram aqui a função tem que ter o número de dias a elevado a vezes t ao quadrado mais b. Então nos deram um preço inicial que é de 30, né? E disseram que depois de 3 dias foi de 21. Ok, se o preço inicial, né, foi de 30, o que é que nós temos que saber que 0 é igual a 30, não é? Então, quando dizem que depois de 3 dias foi 21, então que 3 vai ser igual a 21. Ok? Então, daqui, o que é que nós vamos fazer? Usando essa função, vamos calcular o que é 0. Ok? Na forma de sistema, né? Então, Q0 vai ser igual. Então, onde temos tempo, né? O 0 aqui substitui o tempo. Então, aqui também onde temos tempo, vamos substituir por 0. A vezes 0 ao quadrado mais B. Para o Q3 vai ser igual a vezes 3 ao quadrado mais B. Q0 igual 0 ao quadrado, 0. 0 vezes A, 0. Então, vamos ficar logo com B. Aqui que é 3, vamos ser igual. 3 ao quadrado dá 9, então vamos ficar com 9A mais B. Ok? Então daqui já sabemos que Q0 é igual a 30, Q3 é igual a 21. Então, organizando, né, mudando né, de posição, então QB é mesmo que Q0 e Q9A mais B mesmo que Q3. Então, se eu mudei de posição, né? Então, daqui, então, Q0, né, como eu dizia, é igual a 30, então P vai ser igual a 30. E Q3 é igual a 21, então 9A mais B igual a 21. Então, já é fácil, porque B já temos resultado que é 30, então isso substituir aqui. Se QB é igual a 30, então vamos ter 9A mais 30 igual a 21. B igual a 30, então 9A vai ser igual a 21 menos 30. B igual a 30, 9A vai ser igual a menos 9, 21 menos 30 dá menos 9.
B igual a 30. Então, A vai ser igual, o 9 está igual com A, quando passa por outro número, subtrai, divide, desculpe. Então, menos 9 dividido por 9 dá menos 1. Então, já temos o valor de B e A. B 30, A menos 1. Então, vamos substituir nessa função aqui. Então, vamos isolamos aqui. Então, QT vai ser igual. Aqui onde tinha A, vamos substituir o valor de A, que é menos 1. Então, tem menos 1 vezes o tempo mais B, que é o 30. Então, o exercício nos pede o quê? Qual será o preço de uma unidade do produto passando mais 2 dias? Então, no 3 é só acrescentar 2, vamos ter 3, né? Que 3 é aqui. Então, passando mais 2 dias é só acrescentar 2 aqui. Então, que vai ser que é 5. Então, passado mais 2 dias, que significa que quando no quinto dia, né? Qual vai ser? Então, vamos ter menos 1 vezes 5 ao quadrado mais 30. Então, o que vamos ter é 5, vai ser igual. 5 ao quadrado dá 25. Por causa disso negativo, dá ficar menos 25 mais 30. Então, menos 25 mais 30 dá 5 positivo. Então, a opção correta é. Ok? Na questão 15 que diz, a função inversa y igual a f de menos x da função f de x igual a raiz de x menos 1 é. Ok, então, para nós determinarmos a função inversa dessa função aqui, o que é que nós devemos fazer? Então, a primeira coisa é substituir o f de x por y. Y igual a raiz de x menos 1. Isso equivale ao quê? Ok, agora, onde temos y, vamos colocar x, onde temos x, vamos colocar y. Então, neste caso, no lugar de y, x, no lugar de x, y. Ok? Depois vamos trocar a posição. Aqui onde tem x, vamos colocar a raiz de y menos 1. Aqui onde tem x, vamos colocar... Aliás, aqui onde tem a raiz de y menos 1, vamos colocar x. Aqui onde temos x, vamos colocar a raiz de y menos 1. Então, fica assim. Vale assim. Então, aqui vamos colocar o quadrado, aqui também o quadrado. Então, o índice é 2. Então, podemos simplificar com o expoente 2. Colocamos a raiz de 2. Então, isso equivale a y menos 1 igual a x ao quadrado. Então, daqui, ficamos com y menos 1 igual a x ao quadrado. O menos 1 está subtraído com y, passa para o mesmo som. Y igual a x ao quadrado mais 1. O que significa aqui, a função inversa de x ser igual a x ao quadrado mais 1. Que é a opção correta D. Ok? E na questão 16, que diz o seguinte: o domínio de definição da função, temos aqui a função, é. Ok? Então, nós queremos domínio. Então, primeira coisa, vamos calcular primeiro o domínio do logaritmo. Então, nós sabemos que o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, o logaritmando representa o módulo de x menos 1. Então, vamos fazer o quê? O módulo de x menos 1 tem que ser maior que zero. Então, passando o menos 1 para o segundo membro, vamos ter o módulo de x maior que 1. Então, definindo esse módulo, é mesmo que ter x maior que 1 ou x menor que menos 1. Ok? Então, agora, vamos calcular o domínio dessa função de baixo. Então, para que acharmos os pontos que fazem com que essa função não seja definida, temos que fazer o seguinte: 4 menos x ao quadrado tem que ser maior que zero. Então, daqui, o que é que vamos fazer? Vamos calcular os zeros dessa função. 4 menos x ao quadrado igual a zero. Temos que igualar a zero para calcular os zeros. Então, vamos ter menos x ao quadrado. Passamos 4 para o segundo membro, fica negativo. Multiplicamos ambos os membros, menos 1 vezes menos x ao quadrado. X ao quadrado positivo. Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 4. 2 transformamos em uma raiz. X vai ser igual a mais ou menos 2.
Ok, para acharmos os intervalos, né, dessa função quadrática completa. O A é negativo, parábola voltada para baixo. Então, aqui é menos 2, aqui 2. Então queremos estudar na parte positiva. A parte positiva é K é negativo. Então, isso significa que vamos ter, uma vez que é maior que 0, não maior ou igual, então o intervalo vai ser de menos 2 a 2. O que significa que isso é mesmo que fazer o quê? É mesmo dizer x maior que menos 2, x menor que 2. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vou levar a solução, né, desse logaritmo e a solução dessa raiz quadrada e colocar na mesma reta. Então, vou começar com menos 1. Aqui menos 2, depois menos 1. 1, 2. Ok, então, x maior que 1. X maior que 1. Valores maiores que 1 estão à direita. X menor que menos 1. Valores menores que menos 1 estão à esquerda. O intervalo tem que estar aberto. Temos isso. Então, para 2, x maior que menos 2, valores maiores que menos 2 estão à direita. E, por fim, valores menores que 2 estão à esquerda. Então, qual é a interseção aqui? A interseção é o encontro de menos 2 e menos 1. Então, os intervalos estão abertos, intervalo aberto de menos 2 até menos 1, intervalo aberto, união, intervalo aberto, de 1 a 2, intervalo aberto. Então, x pertence a esse intervalo aqui. Então, isso significa que a opção correta é C. Okay. Na questão 18, que diz: a lei do movimento de um ponto material sob a ação do seu próprio peso no campo de gravidade da Terra. O problema do pêndulo matemático define-se pela função, temos aqui a função, onde S0 e L0 são os parâmetros geométricos do pêndulo. T é a aceleração de força de gravidade e T é o tempo. Determine o período T de oscilações harmônicas de pêndulo. Ok, então aqui, né, nesse exame, né, conforme vimos no exercício 2, se não me engano, calculamos velocidade média e agora já estão a nos pedir o período de oscilações. Então, pelo menos aqui no período de oscilações, né, velocidade de média, eu posso não falar muita coisa, mas aqui no período de oscilações, todo mundo passou de 10ª classe, tanto os que fazem letras, ciências, desenho, todos passaram, né, de 10ª classe. Então, todos conhecem essa fórmula aqui na 10ª classe. Então, quando falamos de período de oscilações na 10ª classe, a fórmula que foi usada é este aqui. Período é igual a 2π vezes comprimento vezes gravidade. Então, é só não confundir com este aqui. Gravidade tem que estar no denominador e o comprimento no numerador. Então, aqui não precisa se amassar. Logo, a opção é A. E na questão 19 diz: o valor do limite, temos aqui o limite, é igual a, ok? Então, esse limite dá 0 sobre 0. Vamos já substituir por x, sendo 0 é igual a 0, a gente de 0 também vai ser 0. Então, o que fazer para o cálculo desse limite? Então, o limite x tende a 0, seno de 4x ao quadrado sobre, então tangente mesmo que seno, não x ao quadrado sobre cosseno 9x ao quadrado. Então aqui temos que conhecer propriedades logarítmicas, né? Usando propriedade de logaritmo da tangente de x, de tangente de 9x ao quadrado é mesmo que seno de 9x ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Ok? Então transformando isso para o produto, é a mesma coisa que ter seno de 4x
ao quadrado sobre seno igual a x ao quadrado, né? Sobre seno de x ao quadrado vezes cosseno de x ao quadrado. Foi a mesma coisa que isso. Ok, então colocando a propriedade dos limites. Então, mesmo que tenha limite, x tende a zero, aqui manter seno de 4x ao quadrado sobre seno de 9x quadrado vezes limite de cosseno de 9x ao quadrado quando x tende a zero. Ok? Daqui aqui, né, para o cálculo desse limite, então temos que pensar o seguinte: vamos dividir essa expressão do numerador por x ao quadrado e de essa expressão de denominador também por x ao quadrado, de modo em que podemos simplificar, voltar à expressão normal. Então vamos ficar com seno de 4x quadrado sobre x ao quadrado dividido por seno de 9x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Se for a simplificar isso, vamos voltar à expressão normal. Vezes limite cosseno de 9x ao quadrado. Ok? Aqui também vamos aplicar a propriedade de limites. Então vamos ter limite x tende a zero seno de 4x quadrado sobre x ao quadrado a dividir por limite x tende a zero seno de 9x ao quadrado sobre x ao quadrado vezes limite cosseno de 9x ao quadrado. Ok? Então aqui acrescento o 4, aqui 4, de modo que também vou simplificar, vou dar a expressão normal. Aqui 9, 9. Ok? Então o que é que vai ficar? Esse 4 posso colocar fora do limite. Então aqui é limite x tende a zero seno de 4x quadrado sobre 4x ao quadrado dividido 9 limite x tende a zero seno de 9x ao quadrado sobre 9x ao quadrado vezes aqui x tende a zero, vou substituir logo cosseno de 9 vezes 0 ao quadrado. Então isso aqui, esse limite já está tabelado. Quando essa parte, né, é igual a essa, esse limite já dá 1, aqui também vai dar 1. Então vamos ficar com 4 vezes 1, esse limite vai dar 1. Aqui também dá 1, 9 vezes 1 vezes 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes 9, 9. Cosseno de 0 dá 1 vezes 1. Então 4 vezes 1, 4. 9 vezes 1, 9. Vezes 1 vai dar 4 sobre 9. Que é isto? 4 sobre 9. Então, opção correta C. 4 sobre 9, que é P. E na questão 20, que diz: para que a função, temos aqui a função, seja contínua no ponto x igual a 0, o parâmetro P deve ser igual a. Ok? Então temos aqui essa expressão, vou escrever aqui, menos x ao quadrado mais x mais 1. Então aqui vamos dizer que x menor que 0, valores menores que 0, menor ou igual, né? Porque o intervalo está fechado é a mesma coisa, né? Ou NEPAR é x menos b, onde x aqui vai ser maior que 0, vai haver 0 mais infinito. Então mesmo ter isso. Então para que seja contínuo no ponto x igual a 0, o que é que deve acontecer? Então o limite quando x tende a 0 à esquerda, que é esta função aqui, menor ou igual a 0 à esquerda, que é menos x ao quadrado mais x mais 1
tem que ser igual, não é? Tem que ser igual ao limite onde x tende a 0 à direita, que é este aqui. Ok? Aqui temos neighbor x menos b. Ok? Então, substituindo por 0, onde temos, como x tende a 0, então vamos substituir por 0, onde temos a variável de x. Então, vamos ter menos 0 ao quadrado, mais 0, mais 1. Tem que ser igual. Aqui também, substituir por 0, onde temos x, como x tende a 0. Neighbor elevado a 0, menos b. Então, daqui, 0 ao quadrado menos 0 dá 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, 0 é neutro na adição. Então, vamos ficar aqui logo com 1. Igual. Aqui, 0 menos b, vamos ficar com menos b. Então, vamos ter neighbor elevado a menos b. Então, vamos ficar com uma expressão desses. Então, daqui, o que é que nós vamos fazer aqui? Temos que logaritmizar. Vamos logaritmizar ambos os membros, tanto esse membro, tanto esse. Então, logaritmizando os membros, vamos ficar com isso equivale a ln de 1, que é este 1, igual a ln, estamos a logaritmizar, ln de neighbor elevado a menos b, neighbor elevado a menos b. Então, nós sabemos logaritmo natural, né? Não tem diferença com o logaritmo, aquele logaritmo normal que nós conhecemos. Então, quando o logaritmo anda em 1, dá 0. Então, aqui nós sabemos que a base do logaritmo natural é neighbor. Então, o expoente, vamos multiplicar aqui no logaritmo, vai ficar menos b, logaritmo natural de neighbor. Isso aqui dá 1. Logo vamos ficar com 0 igual a menos b. Multiplicando por menos 1 ambos membros. Menos 1 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá b. Logo b é igual a 0. Então, os casos são corretos é b.